sentimento, ele toma conta de todos nós, de muitos de nós. É um sentimento, é um misto de impotência com abandono e um sentimento gostoso de derrota. Mas é importante também a gente falar que essa mensagem não tem cunho político, certo? Embora pareça bastante, mas não tem. Lucas 21, a partir do 7. Diz assim: Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, o tempo está próximo, não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário primeiro que aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Versículo 12. Mas, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Quem pode glorificar Deus? Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, algumas vezes a gente conversa com algumas pessoas e pergunta para algumas pessoas sobre a leitura da Bíblia. Já leu Apocalipse? A pessoa diz: não, eu tenho medo. Um cristão que entende o propósito de Deus não precisa ter medo. Sim, nós vamos ser perseguidos. É novidade para alguém isso? Alguns já são perseguidos porque se levantaram como verdadeiros cristãos dentro dos colégios, das faculdades e dos trabalhos. Se você não está sendo perseguido, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou lhe dar uma notícia muito triste. Você não está fazendo a obra da maneira que o Senhor te chamou para fazer. Porque quando nós fizermos da maneira, o ministério da colheita não está sendo perseguido, não tem ninguém batendo na nossa porta, a gente está fazendo errado. Porque a gente só vai fazer certo quando a gente incomoda o inferno. E quando a gente incomoda o inferno, ele vem batendo na nossa porta. Muitos estão com o sentimento de não ter esperança, não sabem o que vai acontecer amanhã. E essa mesma passagem a gente encontra em Mateus 24, em Marcos 13, mas aqui eu percebi que englobava tudo que eu queria passar para a igreja hoje, tudo que o Senhor colocou no meu coração é aqui em Lucas. Amém? Muitos lares, eles estão divididos. Nós lemos agora, outubro, novembro, pastor leu, que tem filhos sendo expulsos por causa de escolhas ideológicas. Eles foram expulsos porque discordam dos pais. E os pais dizem: olha, em outros tempos as pessoas eram expulsas porque se
convertiam, né? Se convertiam, viravam protestantes e diziam assim: olha, na minha casa só tem católicos, sai, né? Como foi o caso do meu sogro, fez com a minha cunhada, quando ela ainda era bem nova. Se converteu e ele disse: ó, aqui não tem ninguém na lei dos crentes, aqui é minha lei, então eu botou ela para fora de casa de fato, ela não voltou depois não, de lá para mais longe. E para a glória de Deus, hoje ela é esposa do pastor, orou pelo pastor Fábio, pode o Senhor, orou pelo pastor Fábio. Hoje nós estamos aqui para a oração e intercessão de justo, amém? Então o cenário atual é esse, né? A nossa sociedade vive em guerra, amém? A nossa sociedade é escrava das drogas. Pelo menos, eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém, se é que infelizmente não tem alguém viciado na sua própria família. Infelizmente. Então, esse é o cenário, né? Essa divisão aconteceu na nossa família muitas vezes porque nós nos calamos. Nós, como cristãos, omitimos, nos calamos, nos silenciamos, porque nós achávamos que não era por aí. Interpretamos errado aquela passagem que a gente tem que ficar quietinho, não é por força nem por violência. De fato, ninguém ganha ninguém para Cristo por força ou por violência. Mas também não é para ficar calado. E nesse cenário de guerra, de sexo sem compromisso, nesse cenário onde as pessoas não têm mais limites, ou nesse cenário onde não existe mais respeito, as pessoas não dizem bom dia ao Senhor, não. Dizem, ei, tu quer o quê? E pode ser qualquer idade. Pode ser uma criancinha desse tamanho olhando para uma senhora de cabelo branco, não tem problema. Não há respeito, porque não é ensinado respeito. Ela não vê dentro de casa os pais se respeitando. Então, ela não tem o que copiar. Chega na escola, pior ainda. A minha mãe conta que no tempo dela, o professor entrava em sala e todo mundo ficava de pé. Quem já ouviu alguma história assim? Né? O professor entrava em sala e todo mundo ficava de pé. Isso é respeito. Quer ver? Quem já foi para alguma audiência com o juiz aqui? Quando o juiz entra, todo mundo fica de pé. Isso é respeito. Eu tenho certeza que se nós pudéssemos ver o Senhor Jesus aqui, nós ficaríamos de pé e aplaudiríamos, iríamos glorificar, iríamos. Amém? Nos entregamos e permitimos que a doutrina do hedonismo, que é a busca pelo prazer, simplesmente com a finalidade, como uma finalidade de vida. Eu não posso ser contrariado, o bichinho não pode ser contrariado. Você quer um iPhone 10? Toma, meu filho, um iPhone. Aí o menino joga. Aí eu vi um vídeo outro dia, a menina com a banheira cheia d'água, o notebook do pai dentro d'água, ela batendo assim, e o pai rindo do lado. Rindo? Se o filho de alguém fizesse, vocês iam estar rindo do lado. Era um bebê, 2 anos. Não ia adiantar fazer muita coisa, porque ele não tem compreensão, mas eu ia ficar rindo do lado, só se fosse um desespero. Né? Porque ali você não salva nada, informação que você perde tudo. Meu Deus, eu perder tudo. A dor de corpo, chora. Um ano seguido. Mas a nossa sociedade está assim doente. Uma sociedade doente. E essa doutrina de prazer, olha só, eu trabalho a semana inteira, no final de semana eu tenho direito ao descanso, estou muito cansado. Ou então você pega um pouquinho que você conseguiu economizar do seu salário e diz assim, eu mereço isso, eu mereço aquilo. É essa doutrina aqui do prazer acima de tudo. E não é isso que o nosso Deus nos fala. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir direito? Não está atrapalhando muito? Tá bom? Beleza?
é por ele, isso é por nós formamos. Aqui tem um lugar da sociedade. Amém? Então, nós permitimos, nos calamos e aceitamos. Antigamente, os filhos sabiam fazer de tudo. Antes, a casa da minha mãe sempre teve alguém para ajudar lá. Sempre teve. Minha filha mais era só a moça faltar, que era muito bonitinho. Georgia pro banheiro, lavar o banheiro. Daniela varrer a varanda. Nossa, pensa numa varanda que parecia assim um universo. Aí ela tinha muito nojo de tudo. Aí, ai mãe, eu tô com asma, não posso varrer não. Daí já vai ajudar a sua irmã. Aí a trouxa lavava o banheiro, varria a varanda, juntava a sujeira do cachorro, fazia tudo. E ela, vai lavar a louça, ai não posso, eu tenho alergia na mão. Se você escapava de tudo. Espero que ela não assista o vídeo, aí senão ela vai me pegar mais tarde. Mas é pura verdade. Hoje em dia, o bichinho não pode lavar a louça. Porque isso não é coisa de homem. Tem um bocado de coisa que não é coisa de homem e os homens estão fazendo. Lavar a louça não cai um pedaço de ninguém. E lavar a louça não define sexo, amém? Pegar um filho que está ocioso, sem fazer nada dentro de casa, que você acabou de trabalhar, bota esse filho para varrer em casa. Bota eles para arrumar a cama. Hoje, Deus nos deu a graça e a gente não tem ninguém ajudando lá em casa. Mas na época que tinha uma abençoada de Jesus, lá em casa, Beatriz e Terezinha arrumavam a cama dela. Elas arrumavam a cama. As peças íntimas, elas lavavam. O Levi joga a roupinha no chão. Eu digo, ei, você está vendo alguém aqui? Alguém aqui dentro dessa casa para estar juntando roupa sua. Aí ele vem com aquela cara dele, desculpa, aí joga dentro do cesto. Ó, dedinho, nós estamos formando uma sociedade. Você vai querer o quê? Eu já falei isso várias vezes. E mais tarde vem reclamar. Outro dia a gente estava numa reunião assim, íntima com algumas pessoas próximas. E a esposa disse, esse aí joga as roupas tudo no chão, vai ter que sair catando. Eu digo, cata de besta. Para a glória de Deus, o pastor Fábio acorda, dobra o pijaminha dele e bota em cima do travesseiro. Embaixo dele, bota em cima. Aí quando eu estou bem humorada, eu digo assim, olha, para me mostrar que dobrou o pijama. Quando eu não estou, eu digo, cai um pedaço da mão, bota esse negócio embaixo. E a gente vai caminhando. E o que é que nós podemos? Oh Jesus, eu sonhei com ela essa semana. Essa coisa linda de Jesus. O que nós podemos esperar de uma sociedade que só busca o prazer? O que não aceita ter o pecado confrontado. O que é que nós podemos esperar de uma sociedade dessa? Que não ouve mais a voz do seu pastor, porque os ouvidos estão tampados com os fones de ouvidos espirituais. Sabe a juventude? Bota o fone de ouvido e você pode morrer de falar. Lá em casa está todo mundo com os isolantes sociais. Né? Antes tinha isolamento social, agora lá em casa todo mundo está com isolamento social. Pastor bota o fone de ouvido, Vitória bota outro, Beatriz bota outro e o Levi a televisão na altura. Aí eu quase me falo só dentro de casa. Quando eu me zango, eu saio arrancando o fone de ouvido de todo mundo. Quando eu estou longe, eu preciso de alguma coisa, eu tenho que ligar para o poder. Né? E como é que a gente faz com uma sociedade que não aceita ser confrontada? Não aceita. Se você chega para alguém e diz que isso é pecado, a pessoa fica toda melindrosa. Uma sociedade doente. Uma sociedade doente que não quer ouvir a voz do seu pastor. Deus está gritando em alto e bom tom. Mas a sociedade não quer ouvir. Está doente, está de ouvidos tampados. E isso não vai ficar por isso mesmo. Então é uma sociedade mimada. Uma sociedade mimada
vira uma igreja mimada, amém? Uma igreja mimada é uma igreja imatura, é uma igreja triste, é uma igreja angustiada, longe de Deus. Eu não estou dizendo que todos nós somos tudo isso, mas somos melindrosos, ou não? Somos angustiados, nós não temos maturidade de digerir tudo que está acontecendo ao nosso redor. Quantas pessoas chegaram para mim e disseram assim: pastora, parece que eu estou vivendo um filme. E eu muitas vezes digo isso: meu Deus, o que é que está acontecendo? Está tudo acontecendo muito rápido. Parece assim que estão lendo um livro bem rápido para a gente. A sociedade está se perdendo no caminho. A igreja está se perdendo no caminho. Semana passada, não sei se foi domingo passado, e o pastor pregou e disse assim, ele disse até assim: você vai aqui no caminho, você se perde no caminho. Como é que foi, amor? Você se perde no caminho quando você está aqui, mas está vendo o caminho da salvação ali. Quem lembra? Mas lembra? Mas que você está vendo ali é porque você vê aquela pessoa orando por você, não é isso? E nós estamos nos perdendo no caminho. Muitos estão indo pelo caminho da religiosidade. Não, eu vou para a igreja, ó, estou aqui com a minha igreja, minha Bíblia embaixo do braço, estou salvo. Não é bem assim. A Bíblia diz que é a igreja que salva, ir à igreja que salva. Agora, o que esperar de uma noiva que é conduzida por dancinhas no TikTok, que segue as modinhas das redes sociais? Nós somos a noiva do Senhor. Nós somos a noiva. A noiva não se guarda mais, a noiva não se separa mais do mundo, nem confronta o pecado. Por quê? Porque ela está muito confortável com a trave que está no olho dela. Não, tanto faz, é besteira, não tem nada a ver. E a trave aqui, ó, pá, como é que eu vou falar do cisto? Que está no olho do irmão, se eu estou com a trave, pá, e não faço o menor esforço para arrancá-la. Sabe por quê? Porque eu espero a hora que o pastor vai me chamar aqui na frente, ele vai botar a mão na minha cabeça e a trave vai sair. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu tenho que renunciar. E eu tenho que arrancar essa trave, dizer não para o pecado. Enquanto eu me calo, eu permaneço doente, com a trave enfiada no meu olho. E não é isso que o Senhor vem buscar. Não é isso. Nós vamos continuar angustiados. Nós vamos continuar achando que estamos fazendo sem estar. Paulo, em Romanos 12, quem puder abrir, por favor, para a gente acompanhar. Romanos 12, versículo 12. Paulo ele nos dá uma lição para nós enfrentarmos esse tempo difícil. Às vezes a gente é mais fácil para a gente dizer que tudo que está acontecendo comigo, olha, Marcelo, tudo que está acontecendo comigo é por causa de fulano, porque fulano está pisando no meu pé. Ao invés de eu dizer assim: Marcelo, tudo que está acontecendo comigo é porque eu estou botando o pé para fulano pisar. Eu não reconheço. Eu não quero mais ter os meus pecados confrontados. E isso é fugir do cristianismo. É fugir do cristianismo. Isso está longe de ser o verdadeiro evangelho. Romanos 12, 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam
possível a realização daquilo que deseja. Eu desejo algo e eu vejo que é possível, então eu tenho esperança. Amém? Quem tem esperança aqui? Glória a Deus. Esperança é a expectativa e o anseio confiante pela bênção prometida por Deus aos justos. Quem crê que Jesus veio nos buscar? Glória a Deus. A nossa esperança deve estar no Senhor. A nossa esperança não tem que estar no pastor Fábio. Ele é o homem de Deus que o Senhor nos entregou para conduzirmos ao Senhor. Mas sabe o que é que acontece? A pessoa chega ao pastor Fábio, a pessoa chega aos seus líderes e pergunta: pastor, como é que eu devo fazer tal coisa? Aí o pastor diz: você tem que fazer isso, isso e isso. Só que a pessoa não gostou. Porque para ela fazer isso, 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 ela tem que arrancar a trave do ouro. Aí ela faz o quê? Ah, pastor, tá certo. Vai para casa e faz qualquer coisa menos o que ele disse. No dia que estivermos frente a frente com o Senhor, ele vai ser cobrado? Eu creio que não. Quantas vezes, olha, algumas pessoas não entendem a importância de chegar para a Lígia, levanta a mão, Lígia, só para ficar perto, de chegar para a Lígia e dizer assim: Lígia, eu quero ser membro dessa igreja. Não entenda. Eu vou te dizer, quando eu digo que sou membro do Ministério da Colheita, é a mesma coisa de eu dizer assim: pastor Fábio, eu quero que o Senhor me conduza, me ensine o caminho, vá como um pastor, andando. Gente, tem um vídeo de um cachorro, não sei qual é a raça dele, que o cara vai com parece uma moto, um triciclo, e aí tem esse cachorro, ele é preto e branco, ele tem o peito assim, é um cão pastor, e vai o cachorro deitado ali atrás. Aí o cara desce, abre a porteira onde as ovelhas estão, abre a porteira, aí dá um apito, dá um apitozinho lá. Gente, o cachorro está deitado lá. Ele corre e sai tangendo todas as ovelhas. Quem já viu esse vídeo? Gente, é muito lindo. Só que ficam umas ovelhas para trás, porque ele vai conduzindo. Gente, aquela massa de ovelhas assim, enorme, ela vai se agrupando e escoando pelo caminho que o cão pastor diz para ela conduzir. Só que ficam outras. Quando as ovelhas já vão passando pelo portão, ele dá um outro apito. E o cão pastor volta lá e pega as outras ovelhas e elas vêm. Eu vendo isso. Aí tem um outro vídeo que vocês já viram. Esse eu tenho certeza que vocês viram. Tem uma valazinha estreita e uma ovelhinha entalada lá, só de um bumbumzinho para cima. Aí o cara vai, puxa, desentala, com o maior trabalho, aí ela sai pulando. Aí pula para lá, dá 2 pulos para lá e volta e puxa, entala. Aí tem horas que eu olho, que eu vejo esse vídeo e eu digo: meu Deus, para o Ministério da Colheita. Alguns, a gente diz: não, vai por aí não, meu filho, vai não. Deu tanto trabalho de tirar daí a ele. Ah, não é para ir aí não, né? Ah, tá bom. Puf. Aí você olha. Tá bom. Fica aí um pouquinho, deixa eu só descansar um pouquinho que eu te tiro já. Mas é isso, irmãos. Quando eu digo assim: pastor Fábio, eu quero ser membro do Ministério da Colheita, é porque eu quero que o Senhor me conduza como aquele cachorro, aquele cão pastor. Vai conduzindo. E ele não deixa ninguém para trás. Ele não deixa. Mas assim como o Senhor, ele aceita o livre-arbítrio. Mas assim, em concordância, a gente entende que também é uma escolha. Com isso eu não estou querendo forçar e constranger ninguém. Entende? É só uma questão de escolha, uma questão de esclarecimento para quem ainda não tinha esse entendimento. Jesus abençoe, irmão. Pensa uma água de coco boa.
Jesus, abençoa, Senhor, abençoa. O alto da cabeça, plano dos pés, em nome de Jesus. Então, a nossa esperança ela tem que estar no Senhor. Em Filipenses, quem pode abrir Filipenses para mim ler? Vixe, esse relógio está certo. Tá. Vou bater meu recorde, viu? Vou bater meu recorde. Agora, acostumada a pregar na oração, que é só. Não estou terminando. Filipenses, foi porque a gente ora. Problema não. Eu vou dizer uma coisa, as caras que eu estou vendo aqui, você não foi embora sem falar comigo, viu? Essas carinhas lindas que eu estou vendo por aí, enfeitando aqui o Ministério da Poder, vocês não vão embora sem falar comigo. Filipenses 4:6 diz assim a palavra do Senhor: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresente seu pedido a Deus. Então, ele diz para a gente, olha, se alegra na esperança. Ele nos dá esperança. Não fica ansioso. Porque quando eu estou ansioso, eu digo para Deus, eu não confio em Ti. E tem aquela passagem, eu não vou nem inventar, que eu não vou conseguir levantar aqui, que quem souber aí qual é a passagem, abre para a gente ler, que ele diz assim, Jesus encontra com o Pai, e o Pai diz assim, é uma coisa desse tipo, me ensina a confiar. Alguém sabe essa passagem? Me ensina a confiar. Eu vou. Ele não tem, me ensina a ter fé, a aumentar minha fé, uma coisa assim. Deixa eu ver se tem uma oportunidade, mas enfim. Então é isso. O problema não é a gente estar ansioso. Certo? Vivemos, a nossa sociedade está ansiosa. Alguns mais, outros menos, e outros em nome de Jesus não. Mas a grande maioria vive ansiosa. Devido até a falta de esperança, até a falta, né? Mas aí o que acontece? Senhor, eu não consigo confiar. Eu não consigo descansar como a tua palavra está dizendo. A questão é que nós temos que falar com o nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Nós temos que falar com o nosso Deus e dizer, Senhor, eu não consigo entregar e descansar. Me ajuda. Porque o Senhor diz assim, entrega o teu filho e descansa. Aí a gente ora, né? Aí diz, Senhor, eu te entrego meu filho. Aí recebe uma ligação, ou tem um aperto no peito, uma sensação aí, ai meu Deus, e se acontecer alguma coisa com ele, cai no choro de novo. Tu não acabou de me pegar? Como é que tu está angustiado? Confia, descansa, entrega e vai-se embora. Em oração. Em oração. Mas nós temos que fazer isso. Não consegue entregar, também não mente para Deus. Porque a gente não consegue enganar Ele. Senhor, eu não consigo entregar. Eu não consigo descansar. A questão é a sinceridade. A questão é a sinceridade. Senhor, eu queria, mas eu não consigo descansar. Então Paulo, ele nos adverte a não andar ansiosos. Mas aqueles que esperam, ou seja, vamos para Isaías. Isaías 40. Isaías 40, versículo
braços, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando ele diz aqui, esperam no Senhor, esperar é uma palavra, esperança deriva de esperar. Confia, espera, é a mesma coisa, são sinônimos. Quando a pessoa diz assim, o que quer dizer esperar? Quer dizer confia. Mãe, me dá teu celular? Dou já. Espera um pouco. Então ele tem que confiar que daqui a pouco eu vou dar o celular a ele. Essa é a lição da semana para o Levi. É ele esperar um pouco, porque ele quer tudo para ontem. Então você tem que esperar, porque a gente... Alguém aqui tem as coisas na hora que quer? Alguém? Pois é, também não. Então ele tem que esperar também. Amém? Então ele diz: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quem está cansado das batalhas? Aqueles que confiam, que têm esperança no Senhor, vão ter as suas forças renovadas. Vamos ter as nossas forças renovadas se confiarmos no Senhor. Olha, essa batalha não é tua. Tu não tem que botar tua família nas costas e carregar. Tu não tem que levar os problemas do mundo todo nas costas e carregar. Ele diz, me dá o teu fardo pesado, leva o meu que eu leve. Eu estava conversando com a irmã ali, ela dizendo, se fosse a vontade de Deus, Deus não tem poder para resolver tudo isso. Deus tem poder para resolver, acabar com Cracolândia por aí, ou não? O que foi que ele fez com Sodoma e Gomorra? Ele acabou. Mas antes, ele deu a oportunidade de se arrepender ou não. Mas a igreja está calada. A igreja está calada. Nós entendemos que, para alguns, tem a questão da disponibilidade. Mas nós vamos iniciar um curso. Nós vamos iniciar um curso bem devagarzinho, bem assim, o beabá, para evangelismo. Mas as pessoas não querem. Preferem ficar com a trava enfiada no olho. Para alguns eu sei que o tempo não é possível. Porque é o tempo que tem para ficar com a família. Mas a gente sabe que para outros é possível. Como eu comentei, eu gostaria muito de fazer um curso com máscara de cor. Mas muito demais. Mas para mim, agora não é possível. Eu não posso pegar mais uma tarefa e deixar as outras. Porque justamente o tempo que seria 2 tardes da semana é o tempo que eu tive para ficar com a minha família. É um preço muito alto. Vai chegar o tempo. Como outras coisas a gente tem apresentado. Algumas pessoas, elas têm medo. Elas têm medo. Elas têm medo de se envolver. A gente diz assim, eu acho até bonitinho. Diz assim, fulano, ó, tem uma meia dúzia aqui, se eu disser assim, fulano, vem aqui e faz a oração. A pessoa desintegra na cadeira. De tanto medo que tem de aparecer, de se expor. Mas o medo é oposto à confiança. Quando eu confio no Senhor, gente, minha mão está aqui gelada. E eu vinha no carro orando, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Eu vou fazer a tua vontade. Eu não sei se eu vou conseguir dizer o que tu me mandou dizer, eu não sei. Eu não sei. Aqui. Coloquei no papel que o Senhor me direcionou, eu não sei. Mas seja feita a tua vontade, eu estou aqui para te obedecer. E obedecer a Deus não é fazer só o que a gente quer.
te quero aí. Senhor, eu quero. Não. E aquela história não insiste porque ele não responde mais. Mas é lindo ver o cuidado de Deus com a gente. Porque quando a gente quer ir por um caminho, mas a gente tem a vontade de obedecer, e Deus diz assim: não vai por esse caminho. Amém. Tá bom, não vou não. Mas eu posso só ficar olhando para ver como é que a situação tá? Deus não responde. Mas Ele sabe no teu coração que tu quer obedecer. Aí Ele levanta alguém para falar contigo. E diz assim: filho, nem olhar. Vai procurar outra coisa para fazer. Nem olhar, né? Não. Aí você vai procurar. Tudo acontecendo ali, você só. Amém, glória a Deus. O povo manda em você, amém, glória a Deus. Mas não vou ver, não. Obedecer. Obedecer não é a coisa mais gostosa, o gosto de choque não é não. Mas é obrigatório. É essencial, é indispensável para o servo de Deus. Para aquele que está esperando ele voltar para nos buscar, amém? Obedecer. O medo sendo oposto à confiança, à esperança. E ele diz para a gente: confia no Senhor. Gasta os teus dias obedecendo e fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Vamos para Mateus 21. O nosso tempo, gente, o pastor compartilhou, não vou saber repetir, mas o pastor compartilhou um ensinamento, 3 lições que ele aprendeu fantásticas. Talvez quando ele subir aqui, talvez ele diga, então ele vai dizer num outro momento. Mas ele compartilhou esses 3 ensinamentos e é algo muito certo. Nós temos que entender que aquilo que o Senhor nos dá, e quando eu digo que Ele nos dá, eu não me refiro só a bênçãos financeiras. Eu me refiro à nossa saúde. Eu me refiro aos nossos dias. A quantos dias tu tem na tua vida? Quantos dias a mais tu vai ter para viver em cima dessa terra? O nosso dia, a casa que tu tem, os dons e os talentos que o Senhor te deu, são para servir a Ele. Quem já perguntou a Deus: Senhor, os dons e os talentos que eu tenho, como eu posso te servir? Procure um pastor no final do culto, você que nunca fez isso, diga assim: pastor, eu tenho dons, eu tenho talentos, que o Senhor me deu. Você pode ter feito faculdade, mas quem te deu a inteligência, a condição de você manter esse conhecimento na sua mente foi o Senhor. Quem permitiu que você estivesse lá e toda aquela história. Então chegue para o pastor. Se essa palavra falou com você, diga assim: pastor, eu tenho dons e talentos que o Senhor me deu. E eu quero servir a Deus. Como eu posso fazer isso aqui no Ministério da Colheita? Se você não é dessa igreja, também não tem problema. Você que está assistindo também não tem problema. Você procura o seu pastor e diz. Sabe por quê? Porque pode ser essa igreja pequenininha, mas pode ser uma igreja com 3.000 pessoas. Precisa de gente na obra? Não. Sim. A seara está pronta. Cadê os seus filhos? Amém? Mateus 28, 19 diz assim: portanto, vão. Em outras passagens, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe uma coisa interessante que eu observei? Talvez você já tenha observado.
A Beatriz diz assim: mamãe, suas descobertas. Uma descoberta. Aqui no versículo, aqui em Mateus mesmo. Mateus 4, 18. O título dessa passagem está escrito assim na minha Bíblia: Jesus chama os primeiros discípulos. Então Jesus, ele chama algumas pessoas, como ele nos chamou. E aí, no decorrer de Mateus, Jesus ensina o povo que cura os doentes. Então ele ensina e mostra como fazer, e dá o exemplo, e dá o testemunho. Aí passa mais um pouco, aí ele fala que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e dá o exemplo, ele cumpre a lei. Eu estou falando agora em Mateus 5, 13 e Mateus 5, 17. Aí lá no 5, 21, ele fala de homicídio. Eu estou falando só os títulos. Ele fala de homicídio, ele vai dando exemplo, ele vai dando ensinamento, ele está preparando os discípulos. Nós não temos que ser discípulos, discípulos que eu quero dizer aqui, aprendizes o resto da vida, não. Deixa eu explicar. Aprendiz nós vamos ser sempre. Mas eu digo assim, aquele que só aprende, que não vai para o campo executar. Amém? Quem entendeu? Levanta a mãozinha assim. Então Jesus continua e ele vai e fala sobre o adultério. Ele ensina sobre o adultério, ele fala sobre o divórcio, sobre os julgamentos, sobre vingança, amor aos inimigos, e tudo isso ele vai dar testemunho, ele vai mostrar na pele dele. Ele ajuda os necessitados, aqui já é o capítulo 6, e ele faz a oração do Pai Nosso, nos ensinando a falar com o nosso Deus. Aí ele fala do jejum, olha, nós temos que jejuar, mas faça assim, não faça assado, e ele vai falando. Ele fala dos tesouros no céu, e sobre as preocupações da vida. E ele fala sobre o julgamento ao próximo. Aqui, igreja, aqui. Amém. Sobre o julgamento ao próximo. Como isso é perigoso. E da persistência na oração. Então tudo ele vai. Aí aqui no 8, 23, ele acalma a tempestade. Aí ele vai falando. Aí ele começa com as parábolas. Até que chega um momento que ele multiplica os pães. Mateus 14. Ele multiplica os pães. Tem a confissão de Pedro. Tem a transfiguração. A cura de um menino endemoniado. O imposto do templo. A entrada triunfal. Agora, tudo aquilo que ele ensinou, eles vão ver em prática. Nós somos discípulos e seremos sempre. Mas chega a hora que nós temos que levantar e começar a viver, não mais os evangelhos, quem está me entendendo? Mas nós temos que começar a viver o livro de Atos, o Ato dos Apóstolos. Passe mais um pouco. Jesus está perante o Sinédrio. Suicídio de Judas. Esse será que entendeu os ensinamentos? A ressurreição. Até que ele chega e diz: os 11 discípulos foram para a Galiléia, Mateus 28, 16, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade dos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Antes de Jesus mandar eles irem, ele nos ensinou, com poucas exceções, dentro desse tempo. Tem pessoas que já estão aqui, mas não conseguem levantar e obedecer.
pessoas vão subir aqui no culto para pregar. Muitos vão pregar nos seus trabalhos. E lá também é um culto, lá também é uma África. Mas o que nós temos que entender é isso. O medo, ele é o oposto da confiança. O medo vai te paralisar. O medo vai prender os teus pés em cadeias, em correntes. Amém? E para finalizar, João 8,36. Dá um glória a Deus aí para acordar o amigo. Glória a Deus. Eita Jesus. João 8,36 diz assim: se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Levanta tua mão aos céus, em nome de Jesus. Quem aqui nessa igreja crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador? Quem crê que Ele é a verdade, o caminho e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele? Então, em nome de Jesus, sejam livres de todas as amarras que te prendem e te impedem de obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus, decida arrancar essa trave do seu olho hoje, para que nós venhamos não colocar um jugo na vida de ninguém, mas que a gente chegue para o nosso irmão em amor e diga: meu irmão, o que você está fazendo é errado, Deus não aprova. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sejam libertos. Que a vontade do Senhor prevaleça. Pode aplaudir o Senhor.